Bom dia, meu amado. Chegamos hoje terça-feira, segundo dia, e ontem nós conversamos um pouco sobre como lá em Gênesis Deus já prometeu um Salvador, né? Já deu pistas de que ele enviaria então um descendente da mulher que iria pisar na serpente, iria então vencê-la, porque Adão e Eva então precisavam de um Salvador. E hoje então eu gostaria de ler o texto de Gálatas 3:8, onde Paulo fala a respeito do evangelho que foi pregado a Abraão. As escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando nessa carta, né, que a justificação obviamente é pela fé e não por obras. E ele então argumenta dizendo que Abraão foi salvo pela fé e que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, não são de Israel, né, eles seriam salvos também pela fé. E isso já foi anunciado lá para Abraão em Gênesis. Porque Deus faz um pacto, faz uma aliança com Abraão e promete praticamente para ele uma terra, descendentes e fama, né? Que o nome dele seria conhecido por todo mundo. Então, de fato, muitos descenderam de Abraão. Nós somos descendentes espirituais, né? Nós herdamos as bênçãos de Abraão. Nós herdamos essas bênçãos espirituais por meio dele também, né? Como se fosse Abraão também fosse o nosso pai. E quando Deus faz o pacto com Abraão e ele promete um descendente, Paulo considera isso como uma pregação do evangelho. Ou seja, Abraão, eu te chamei, me obedeça, creia em mim, que eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que faço maravilhas, e por meio de você virá um descendente. E, primeiramente esse descendente seria Isaac, e depois a gente vê Jacó e as 12 tribos, porque Deus está formando um povo, né? Um povo que a partir da linhagem desse povo viria o Messias, né? Da tribo de Judá, que é a bênção que Jacó exerce sobre seus filhos. No final do livro de Gênesis, ele fala que Judá então dominará sobre os seus irmãos. Então, meus amados, perceba que Deus vem desde Gênesis preparando, operando, né? Escolhendo um povo para que pregasse as boas novas do Evangelho para todas as nações, para que todos se dobrem aos pés de Jesus, para que aqueles a quem Deus escolheu creiam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então há uma expectativa de alguém que viria no futuro, e ele fala isso para Abraão, e Abraão crê em Deus, e ele é justificado por causa da sua fé. Então Abraão olhava para frente e cria que Deus iria cumprir todas as promessas que ele fez. E Paulo considera isso como uma pregação do Evangelho, porque todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. Não necessariamente por meio de Abraão de uma maneira mais específica, mas por meio de Cristo, que descende de Abraão. Por isso, meus amados, que Mateus 1, né, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo que livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. E aí então o autor traça uma genealogia. Então percebe que as genealogias, elas estão interessadas, né? Tem como seu fim último Jesus Cristo, né? O Messias que veio. Por isso que no Novo Testamento nós temos duas genealogias apenas, né? De Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Lucas, que traça então um caminho de Jesus até Adão como filho do homem que encarnou. Então, meus amados, prepare-se para o Natal. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu naquela cruz por nós. Ele encarnou. Jesus veio em carne. E isso foi prometido desde os tempos antigos. Que maravilha isso! Como as Escrituras elas se conectam, meus amados. De Gênesis a Apocalipse, ela possui uma conexão muito forte. E essa conexão se chama Jesus Cristo, o Messias prometido. Que você possa refletir nisso, que isso possa também ajudar você a cada vez mais ter sede pelas Escrituras, né? O Antigo Testamento é muito importante porque ele aponta para a vinda desse Cristo, esse Salvador maravilhoso. Deus te abençoe.